Olá, tudo bom? Daremos início agora a um complemento do estudo da circunferência. Até o momento, nós trabalhamos exclusivamente com a ideia dos fundamentos e da composição básica de uma circunferência, como ela é definida, como ela é limitada e como ela é especificada para nós. Vamos agora evoluir falando dos conceitos de ângulos e arcos presentes dentro de uma circunferência. É uma extensão do estudo básico que nós temos sobre circunferência, no qual nós poderemos, em um outro ponto, relacionar as ideias de funções trigonométricas. Para isso, precisamos definir o conceito de ângulos e medidas dentro de uma circunferência. Vamos então começar definindo o conceito de arcos. Vamos considerar uma circunferência de centro O e a distância que limita o ponto central de qualquer ponto na periferia, o nosso raio. Esse raio, uma medida de valor R. Agora, a partir do momento que eu consigo associar essas grandezas, veja bem, vou marcar duas posições aleatórias dentro dessa circunferência. Vou definir o ponto A e vou definir um ponto B. Esses dois pontos dentro da circunferência, porém, a sua representação está diretamente ligada nas periferias da circunferência, ou seja, nas suas extremidades, distanciando do ponto central o próprio valor do raio. Agora, veja bem, se eu limitar e se eu definir a distância que separa o ponto A do ponto B pela circunferência, eu tenho uma certa região limitada. Agora, os dois pontos em relação ao ponto central, que é o ponto O, nós criamos uma abertura. Então, aqui nós podemos observar o primeiro conceito, que a distância entre dois pontos nos extremos de uma circunferência é definida como arco. Então, os pontos A e B separados são delimitados através de um conceito chamado arco. Dessa maneira, nós vamos sempre associar que o arco de uma circunferência ela vai criar duas medidas em específico. Se vocês observarem bem, eu teria uma região central de A para B, ou, se vocês perceberem, eu também poderia pegar a região de fora, no qual eu estou interpretando. Então, eu formaria dois arcos. Um arco central, indo de A para B, seguindo no sentido horário, ou eu poderia fazer uma medida de A para B, seguindo no sentido anti-horário. E isso interfere na medida de arco? Sim, irá interferir, pois essas dimensões irão criar valores internos. Esses valores internos, essas aberturas internas, são chamadas de ângulos, ângulo de abertura. E ela depende do sentido que você percorre a circunferência para delimitar a medida de arco. Então, você tem duas medidas centrais, uma para o sentido horário e uma segunda para o sentido anti-horário. Então, ao delimitar dois pontos específicos, você está criando dois arcos, sempre dois arcos. Um arco percorrido no sentido anti-horário e o outro arco percorrido no sentido horário. Vamos agora observar como que nós podemos associar essas grandezas. Dentro desse arco AB, como nós estávamos observando, eu crio o raio, tenho meu ponto de circunferência e eu tenho o ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura aqui definido por alfa. Porém, se eu percorrer numa outra dimensão, em um outro segmento, eu também terei outras formas de representar essas medidas de ângulo. Tudo vai depender, novamente, de qual posição eu estou considerando. Aqui eu tomei como referência o centro da minha circunferência. Nesse caso, o ponto que eu estou analisando para medir o arco representado não está no centro, e sim em um ponto da própria circunferência. A medida de arco continua sendo representada. Porém, a definição e o ângulo existente para essa situação irá mudar de acordo com a posição considerada, a relação da abertura que eu estou trabalhando, ou seja, a relação com o ângulo de abertura. Então, eu não posso simplesmente desprezar ou pensar que
o ângulo formado será obrigatoriamente com o ponto central, ou seja, com o centro da circunferência. Eu posso também delimitar o ângulo de abertura para qualquer posição dentro da circunferência. Essa está na circunferência. Poderá, como veremos em alguns exemplos, eu ter esse ponto de abertura fora da circunferência. E o que eu vou tomar como referência nesse caso? Ainda assim, os meus ângulos de abertura. O percurso, como eu disse previamente, ele pode ocorrer de duas formas. Eu posso descrever o percurso no sentido horário, do ponto A para o ponto B, ou então eu posso percorrer no sentido anti-horário, do ponto A para o ponto B. Novamente, o que interfere o sentido de propagação ou o sentido de movimento dessa descrição de arco? Sim, o tamanho do arco que você vai evidenciar. Se você notar, do ponto A para o ponto B, no sentido horário para essa situação, eu crio um arco muito maior que se eu percorresse no sentido anti-horário. Então, a definição do sentido de propagação é muito importante para que você defina quais as medidas de arco que você vai trabalhar. Definir o sentido, definir a forma com que eu tenho dentro desses pontos, eu posso agora medir não só o arco, também o ângulo central. O que é essa medida desse ângulo central, na verdade? É simplesmente a abertura delimitada entre os dois pontos. Para isso, nós temos que observar que uma circunferência em si, ela é um arco fechado de 360 graus, ou seja, eu posso simplesmente definir que ela é um ângulo central, ela possui um ângulo completo. O que é um ângulo completo? É uma volta completa na sua definição. Ou seja, uma circunferência vai possuir sempre um arco total de 360 graus, desde que eu esteja trabalhando e associando, nesse caso em específico, o valor de uma volta completa. Eu ainda posso subdividir cada medida de 1 grau. Como assim? Eu também posso dividir essa medida de grau em fatores de arco de minuto e arco de segundo. Então, cada grau ele pode ser dividido em 60 subunidades de medidas, chamadas unidades de minuto. A representação da unidade de minuto, nós colocamos um simples apóstrofo. Então, 1 grau dentro de uma única oscilação de um arco, eu posso defini-lo ainda como 1 grau de minuto. E eu posso ir além. Eu posso dividir 1 grau de minuto em graus de segundo. Não basta eu fazer a divisão dessa nova medida por 60. Então, as medidas que nós teremos para o grau serão associadas com grau, arco, baseado dividindo por 60, eu tenho um arco de minuto, e depois eu tenho o arco de segundo. Tudo isso dividindo os valores por 60. Mas eu também posso voltar. Basta realizar as operações inversas. Então, aqui nós temos uma descrição. Dentro de uma circunferência total, esses são os principais ângulos medidos em graus que nós podemos ter. 0, 300, 30, 60, 90, 120 e assim sucessivamente. E cada um desses graus presentes, cada 1 grau, eles podem ser divididos em graus de minuto e grau de segundo. Tudo vai depender de como eu estou querendo trabalhar com o exercício. A transformação entre um e outro ela é relacionada por essa tabelinha. Se eu estiver em grau e quiser ir para graus de minuto, eu vou sempre multiplicando por 60, porque eu estou aumentando a taxa de propagação. Se eu estiver em graus de segundo e para ir para graus por minuto e depois para grau, eu vou simplesmente modificando essa estrutura. Temos que ficar atento na forma com que ocorrem essas comparações. Porém, uma das medidas mais utilizadas para a circunferência em graus e as suas representações de medida é o radiano. O radiano é uma forma de medir a intensidade do valor desse arco e do ângulo em específico por ele formado através da medida do raio. Por que do raio? Porque é um fator que eu conheço, é um fator que para mim fica mais fácil de trabalhar. Então, dentro de uma circunferência, um arco em específico ele vai ser medido em radianos quando eu puder determinar essa medida em função
do raio dessa circunferência. Então, eu torno o exercício um processo de trabalho mais simples. Por que mais simples? Porque eu defino e dependo do desenvolvimento de uma medida conhecida, que é o raio da minha circunferência. Veja essa situação. Se eu consigo dizer e descrever em um ângulo de abertura em 1 radiano, eu estou simplesmente dizendo que o ângulo de abertura, ou seja, o arco com que ele vai desenvolver, esse arco de abertura, ele tem o mesmo valor do raio da circunferência. Então, para que eu possa dizer que um ângulo de abertura tenha 1 radiano, eu tenho que a medida de arco seja igual ao raio da circunferência. De novo, para que eu diga que a abertura, o ângulo de abertura, seja de 1 radiano, o arco que ele forma correspondente tem que ser igual à medida do raio da circunferência. Dessa forma, nós podemos dizer que 1 radiano, a abertura, o ângulo central de 1 radiano, é aproximadamente igual a 57,3 graus. Então, existe uma proporção existente entre radianos e o grau, que é a unidade mais comum a se observar no estudo da circunferência. E eu posso relacioná-las. Para essa relação se tornar viável, nós criamos um termo de proporção. E esse termo, e essa forma de relação é o termo π. Então, antes de criarmos essa proporção, nós temos uma forma e uma maneira de determinar o ângulo central. Para determinar esse fator, eu utilizo o valor do comprimento de arco dividido pelo seu raio. Através desta representação, eu consigo determinar o valor do ângulo central. De novo, eu utilizo o comprimento de arco dividido pelo seu raio. São medidas que eu conheço ou que eu posso determinar com uma maior facilidade. Desta maneira, se eu quiser relacionar as medidas de radiano com graus, primeiro eu preciso determinar qual é o valor do ângulo que ele descreve através da medida de radianos. Aí eu posso converter para valores mais fáceis da nossa compreensão. Então, de novo, a medida do ângulo que eu consigo desenvolver, o ângulo central de abertura, é uma relação do arco da circunferência pelo seu raio. Tomar cuidado para não confundir essas representações. Dessa maneira, o termo de proporção existente entre grau e a transformação para radiano é o π. O π, além de ser uma própria letra grega, ele é um número. Esse número representa a razão entre o perímetro da circunferência e o diâmetro que ela possui. Ou seja, o termo π é uma relação entre o perímetro da circunferência e o diâmetro que ela contém. Dessa maneira, nós criamos um número totalmente irracional, um número gigantesco. Aqui são só algumas casas decimais que ele possui e vai continuamente sendo o seu valor descrito. Dessa maneira, então, eu tenho alguns números que tornam a relação entre radianos e graus similar. Veja bem, o valor total de uma circunferência, integralmente, ele vale 360 graus. Em forma de descrição de radianos, uma volta completa equivale a 2π radianos. Então, essa é uma forma de representar a minha proporção. Veja, se eu digo que 360 graus equivale a 2π radianos, eu posso então descrever qualquer outra medida de grau em função de π radiano. Por exemplo, quero representar o valor de 30 graus. Vamos ver quanto equivale isso em radianos. Primeiro eu faço uma multiplicação em cruz. Fica 60π igual a 360x. Vou passar o 360 para cá. Fica x igual a 60π dividido por 360. Eu posso dividir em cima e embaixo por 60. Dividido por 60 em cima e embaixo.
Então, chegamos que o valor de x será igual a 60 por 60, fica só o π. 360 por 60, vai cortar, vai dar 6. Então, o ângulo de 30 graus é o mesmo que π sobre 6 radianos. Então, esta é a relação básica. Um outro valor que é muito útil para que vocês trabalhem é o valor do 180. Veja, 180 graus é metade da circunferência. 180 graus é metade da circunferência. Se a circunferência toda tem 2π, metade da circunferência terá somente π radianos. Então, mais uma forma e mais uma medida descrita. Então, esses dois valores, o 360 e o valor do 180, são os números mais utilizados para facilitar as transformações de unidade de medida. Baseado no quê? Baseado na unidade que o exercício lhe pedir. Vamos agora fazer alguns exemplos no qual nós utilizamos o conceito de medida de arco como referência. Okay? Determine o valor de alfa na figura abaixo. Observe que alfa, nesse caso em específico, ele está fora da circunferência. Então, toda vez que você tiver uma situação dessa, eu tenho uma criação, eu tenho uma expressão específica. Então, para o ângulo alfa fora da circunferência, fora da nossa circunferência, aqui, nós vamos utilizar só essa relação. Para fora da nossa circunferência, que é o que nós estamos trabalhando, vale a relação alfa igual. Eu vou utilizar a diferença dessa abertura de A a B. Então, será o arco, a medida de arco AB, menos a medida do arco CD, dividido por 2. Essa representação será aplicada sempre que o ângulo estiver fora da minha circunferência. Então, eu sei que a medida do ângulo formado por AB é 110. O ângulo formado quando eu tenho a representação do arco CD é de 30 graus. Tudo isso dividido por 2. Então, alfa, o ângulo alfa, será 110 menos 30, vai dar 80 graus, dividido por 2, alfa será igual a 40 graus. Nesse caso em específico, utilizamos a medida em graus. Poderia ser transformada para radianos depois, caso o exercício pedisse. Basta fazermos as comparações. Uma outra possibilidade, veja bem, determine o valor de alfa, nesse caso, na figura abaixo. Porém, veja só, agora o ângulo alfa ele está contido dentro de uma representação, ou seja, uma composição de dois valores. Como que eu vou trabalhar, então, quando ele está descrito desta maneira? Eu não sei o valor do raio, até porque eu não estou utilizando como referência o ponto central. Eu estou utilizando um ponto qualquer dentro da minha relação, dentro da minha estrutura de exercício. Então, o que eu tenho que fazer? Novamente, eu tenho que buscar uma forma de relacionar as duas. Eu preciso saber essa medida de ângulo aqui, que é o ângulo associado a quem? A 75 graus. Mas lembre-se, eu não sei o valor da medida do meu raio. Então, eu poderia simplesmente utilizar novamente a outra equação? Eu estou num ponto fora do vértice. Então, como que eu poderia descrever essa representação? Eu sei que esse ângulo, esse arco aqui medido 75 graus, mas eu tenho um outro ângulo de abertura que é de 35. Então, como que eu vou descrever essa função nesse exercício? Vamos só fazer assim, ó.
o valor de alfa, nesse caso, vai ser uma relação direta entre a medida do ângulo AB menos a medida do ângulo AC. Só que, se eu simplesmente pegar A e subtrair, eu estaria considerando um ponto fora. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou somar as duas medidas de arco. Então, AB mais CD. Veja que é diferente da composição do anterior. E também vamos dividir por 2. Porque agora eu estou num ponto central. Então, alfa será 75 mais 35. Tudo isso em graus, dividido por 2. Então, alfa será 110 dividido por 2, uma medida de 55 graus. Então, alfa, nesse caso em específico, valerá 55 graus. Então, veja, um ponto central, no qual eu desconheço a medida do raio, eu consigo, somando as medidas de arco, determinar o valor desse ângulo central. Mais uma situação. Considerando beta um arco compreendido entre 0 e 2π, qual dentre as alternativas seguintes apresenta uma sentença verdadeira? Então, veja, qual dessas condições pode, por mim, ser utilizada para representar uma relação fundamental baseada numa representação trigonométrica? Vamos lembrar, a função trigonométrica fundamental, que é a relação trigonométrica fundamental, ela é o seno de um ângulo, no caso beta, ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de beta, tem que ser igual a 1. Beta é um ângulo. Esse ângulo ele pode variar, ele pode aumentar, pode diminuir, mas ele é um ângulo específico. Vamos observar, aqui ele fala que seno de beta mais cosseno de beta é igual a 1. Falta o termo quadrado para poder satisfazer a condição. Então essa está errada. Aqui ele faz uma outra composição. A diferença entre seno e cosseno também não pode ser, porque a relação fundamental é uma soma. Agora veja, seno ao quadrado de 4β mais cosseno ao quadrado de 4β é igual a 4. Vamos deixar isso aqui como uma interrogação. Seno ao quadrado de 3β mais cosseno ao quadrado de 3β é igual a 1. Vamos mantê-lo aqui também como uma possibilidade, porque eu tenho os dois termos quadrados presentes. Aí o seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 0. A gente sabe que ele é igual a 1. Então vamos cancelar essa. Então, qual é a diferença que existe entre essas funções? Simplesmente no resultado. No resultado das duas funções é que está distinto e o que vai definir exatamente como resposta correta o item D. Não é porque você aumentou o ângulo em 4 vezes que você tem que mudar a relação fundamental da trigonometria. De novo, não é porque você aumentou o ângulo em 4 vezes que você vai aumentar a relação fundamental também em 4 vezes. Isso não altera nada. Desta maneira, a alternativa correta é o item D, porque ela satisfaz a condição fundamental da relação trigonométrica. Então, desta forma, nós conseguimos finalizar a parte de arcos e ângulos. Lembrando que arco é a medida limitada entre um ponto A e o ponto B dentro de uma circunferência. Essas duas posições, em relação ao ponto central, criam um ângulo. Esse ângulo é o ângulo de abertura, possui e permite determinar qual é a medida ou qual é a relação entre arco, ângulo central e o raio da circunferência. Nós podemos medir esses ângulos de abertura de uma forma que eu uso ou o grau, fator convencional por nós conhecidos, ou a medida em radiano. Lembrando que radiano é uma forma de relacionar a medida de arco e ângulo com o raio da própria relação trigonométrica, ou no caso da minha própria circunferência. E o porquê disso ser importante, como nós vimos no último exercício, eu posso agora relacionar as medidas de ângulo com os fatores trigonométricos. Nas próximas aulas, vamos dar sequência ao estudo das funções trigonométricas e estudar o círculo trigonométrico, ou seja, comparar as funções da trigonometria básica que nós conhecemos com
uma circunferência. Obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.